Douradas, paédias e todos os demais estereótipos espanhóis. Esse é o momento de falar de La Liga, Campeonato Espanhol. E temos aqui um barcelonista. Eu tô com a camisa do Real Madrid aqui, mas não sou torcedor, tá, gente? Mas enfim. Caio Fábio, como está o Barcelona? Campeão já? Antecipado? Entrega a taça? Não enche o saco? Não, calma. Eu até acho, Emerson, que pela diferença de desempenho entre Barcelona e Real Madrid, e pasmem, galera, mais uma vez, Barça e Real que estão brigando pelo título de La Liga, mas eu acho que tem uma diferença considerável de desempenho que dentro da classificação poderia ter tido mais impacto, né? Mas até o momento a diferença é muito curta, de apenas um ponto. Engraçado que o Real começou muito bem o campeonato, o Barça muito irregular, sofrendo demais com lesões, inclusive teve uma vitória do Real Madrid sobre o Barcelona no Santiago Bernabéu, que colocou o Real com uma vantagem. Naquele momento se imaginava que o Barça não teria forças para se recolocar com força na competição, mas é o Barça de Flick, né? E o Flick sempre dá um jeitinho de colocar esse Barça com muita força. Fez alguns ajustes importantes na equipe, e tem melhorado mais uma vez jogadores, né? Dá para se destacar até alguns coadjuvantes, mas que têm sido muito importantes para essa campanha forte do Barcelona. Eric Garcia, por exemplo, joga como volante, joga como zagueiro, joga como lateral direito, já jogou até como lateral esquerdo. Hoje tem sido mais um zagueiro. Muita gente critica, mas tem jogado muita bola com o Hansi Flick, um cara que apareceu um momento importante, né? Já que com a perda do Inigo Martínez, Barça precisava dessa figura defensiva com maior contundência, mas com qualidade para construir o jogo também. Uma surpresa nesse time, aí nem dá para falar que é um titular, mas tem sido um jogador importante para a composição, pelo menos. Gerard Martin virou zagueiro, né? Eventualmente entra como lateral esquerdo, mas ainda mais com a chegada do Cancelo, tende a se consolidar como zagueiro. Em um momento que o Barça estava sofrendo muitos gols em sequência, o Gerard Martin foi importante, sendo um zagueiro canhoto, algo que o elenco realmente estava carecendo bastante. Agora, impossível não falar de Joan Garcia, né? Uma das poucas contratações que o Barça fez para a temporada. Já tinha feito uma La Liga espetacular pelo Espanhol, rival direto do Barcelona, pelo menos da cidade, e que chegou com tudo no Barcelona. É um cara para anos e anos que o clube conseguiu em ótimas condições, 25 milhões de euros, e que está muito bem. Inclusive, já tem circulado na imprensa espanhola que ele pode aparecer em uma futura convocação do Luis de la Fuente para ser um dos goleiros da Espanha na Copa, e está merecendo demais. Então, assim, se o Barça não sofre tantos gols como deveria, porque cede muitas oportunidades ao adversário, passa pelo João Garcia. E aí, falando mais à frente, claro, né? É um time que, por essência, acaba tendo mais força ofensiva. Me chama a atenção que nessa temporada não é um Barça que tem uma concentração tão grande em um determinado jogador, em termos de gols. O Lewandowski, por exemplo, ele caiu demais. O Leva ainda é um cara importante para o elenco, deixa seus golzinhos, mas não é um titular absoluto, como foi na última temporada, como foi desde que ele chegou ao clube. Então, um cara que está revezando com o Ferran, que é o artilheiro do Barça em La Liga, né? Com 11 gols, é um cara que perde muitos gols, mas que tem feito os seus também, tem ajudado. E aí tem a ascensão absurda do Fermín Lopes, né, que já tinha ido muito bem na última temporada, mas que nessa tem resolvido muitos jogos para o Barcelona. O Olmo tem crescido de rendimento, mas, claro, os dois grandes jogadores de frente seguem sendo Yamal e Rafinha, só que esses caras com mais problemas físicos, né? Yamal teve uma pubalgia no início da temporada, demorou a engrenar, agora já voltou a ter desenvoltura, tem bons números, Rafinha idem, e tem, claro, um Pedri como grande articulador no setor de meio, que recentemente se lesionou, vai ficar aí cerca de 4 semanas fora. Mas, no geral, o Barça segue com uma cara parecida em relação ao ano passado, que é muito bom, né? Houve a renovação de contrato do Flick, uma continuidade, ainda é um elenco muito jovem, com muita gente que vai chegar no seu auge, que está longe do seu auge. Mas, coletivamente, é um Barça muito ajustado e, para mim, mais uma vez, pronto para ser campeão espanhol. Quando se olha para o outro lado, para o Real Madrid,
tem uma dependência absurda de Kylian Mbappé. Ainda é uma incógnita esse Real Madrid, né? Pode ser que com o Arbeloa alguns jogadores venham a ser potencializados. Mas quando se olha time por time, desempenho por desempenho, fica muito claro que La Liga tem um favorito. E mais uma vez é o Barcelona. Eu já acho que vai dar ruim para vocês, hein? Eu acho que agora o Real vai buscar. Mas, assim, de fato, essa questão do Mbappé chama atenção. No Campeonato Espanhol é um gol por jogo, né? 19 jogos, 19 gols. Tá deitando o cabelo ali e centralizando muito, né? Porque o resto da galera ali também, o Bellingham com as suas comemorações tomando uma, né? O pessoal. Eu gostei muito da frase: não há um bar em Madrid que Bellingham não conheça, né? Aparentemente o menino deve bem. Mas o Vinícius Júnior também, envolto em suas polêmicas de relacionamentos e que acabou jogando muito menos. E a gente sabe que o Vinícius também passa por uma coisa muito complicada na Espanha, que é um racismo absurdo, né? O país racista, não que o nosso seja uma maravilha, mas a Espanha, o pessoal é muito descarado, né? Enfim, mas assim, de outros times aí, Pedrão, você quer destacar Real Madrid, algum outro clube que te chama atenção? Eu quero sim, viu, Emerson? Mas meu destaque vai ser um destaque negativo, cara. A campanha do Sevilha é uma campanha muito ruim. Mais um ano, né? No ano passado, o Sevilha termina ali a 1 ponto da zona de rebaixamento e nessa temporada está a 2 pontos da zona de rebaixamento. É uma equipe que, historicamente, vinha ali fazendo bons campeonatos, brilhava muito na UEFA Europa League, né? Todo mundo brincava que o Sevilha ia para a Liga dos Campeões para poder ficar em terceiro e entrar mais avançado na UEFA Europa League para poder ser campeão, mas na própria La Liga era uma equipe que costumava fazer boas campanhas e que no ano passado não foi bem e nesse ano também caminha para não fazer uma campanha das mais interessantes. Eu estou até com os números abertos aqui, são 26 gols marcados e 32 sofridos. Nenhum time vai conseguir ter uma campanha tranquila se você sofre mais gols do que marca. Isso é natural do futebol. Então, meu destaque negativo seria esse. E aí, falar só um pouquinho sobre toda essa crise envolvendo o Real Madrid, toda essa situação, as vaias, né, aos atletas, e assim, me surpreendeu, tá? Não foi em um jogo de La Liga, né, em prévia de um jogo de La Liga, mas me surpreendeu a liderança do Mbappé na prévia ali da Liga dos Campeões na entrevista, né? Defendendo os atletas, principalmente o Vinícius Júnior, que foi quem mais sofreu ali com as vaias, mas falando, né, que o torcedor está no direito dele de vaiar, que o Real Madrid é um time que cobra muito, mas que todo o grupo precisa ser vaiado. É um problema do grupo como um todo. Em algum momento a gente tinha assim, uma certa incerteza com essa posição de liderança do Mbappé, até por conta de outras situações que ele passou no PSG, na própria seleção da França. Talvez o ambiente Real Madrid esteja fazendo o Mbappé mudar um pouco aquela realidade dele de beleza. Eu tiro o meu da reta, eu faço o bico, resolvo do meu jeito. Não, se ele quer ser um líder, ele vai precisar de assumir isso de uma outra forma dentro do Real Madrid. E eu achei uma postura bem legal dele, assim, de proteger os seus companheiros. E mesmo que ele esteja num momento bom dentro de uma equipe, num momento não tão bom, ele conseguiu ali chamar essa responsabilidade. Então, acho que fora do campo, esse é o meu destaque. Mas dentro do campo é um destaque negativo para a campanha, para mim, bem abaixo do que o Sevilla vem fazendo. E se você começa nessa de todo ano, você está ali encebando, você está próximo ali da zona de rebaixamento, uma hora você vai cair. Uma hora você não vai ter essa sorte de ficar a 1 ponto ou de ter alguém muito pior do que você vai cair se o Sevilla fizer isso. Para mim vai ser uma coisa assim bem ruim, porque é um time que tem história, é um time considerado tradicional e seria bem ruim ver o Sevilla na segunda divisão. De lá, inclusive, eu gostaria que voltasse o Deportivo La Coruña, tá? É um time que faz falta em La Liga. Mas você falou do Sevilha, é até um pouco pior quando você tem o rival, eu não diria que num momento excelente, mas num momento bem melhor, né? O Betis, assim, é um time que eu acho muito ajeitadinho. Você olha assim, dá para montar um 11 excelente ali no time do Betis. Tem algumas apostas em jogadores jovens. Até o soldado Valentim Gomes está lá no Betis, inclusive, né? Mas tem o Natan, zagueiro, o De Ossa, que apareceu bem lá no futebol mexicano, o Lo Celso está lá, o Antony, né? Antônio de Triana também voltou para o clube. Cúcio Hernandes, artilheiro de MLS, que agora parece que
deslanchou, né? Tá jogando direitinho no futebol de verdade também. Então, assim, tem bons jogadores ali nesse time do Betis, é um que eu chamaria atenção. Pode ser um postulante a tentar beliscar um G4 ali, né? Porque tem Atlético de Madrid e o Villarreal mais consolidados. E Caio, como explicar essa campanha do Espanhol? Pois é, rapaz, Manolo Gonzalez está fazendo mágica, né? Na última temporada, o Espanhol escapou na última rodada. Eu até me lembro que vi o jogo, foi um jogo contra o Las Palmas, escapou na última rodada do rebaixamento. É de costume do Espanhol sempre estar brigando na parte de baixo, né? Mas acabou que na atual temporada a equipe mudou da água para o vinho, e olha que teve a perda importante do Juan Garcia, o Puado, por exemplo, que foi muito importante na última temporada, não é um cara que está conseguindo manter o mesmo nível de desempenho, mas o Espanhol está super consistente e sonhando com competição europeia. Vai se manter por ali? Não sei, mas coletivamente tem ajustes importantes, tem uma força defensiva muito grande, o Espanhol, e aí tem um cara em específico que eu gostaria de destacar, que é o Carlos Romero, lateral esquerdo. Ele, inclusive, no duelo recente Espanhol e Barcelona, foi bem no jogo mesmo. O Espanhol perdeu por 2-0, como de costume, geralmente é assim, em Espanhol e Barcelona, mas, enfim, ele fez um grande jogo, é um cara que tem feito uma grande La Liga, só 24 anos de idade. Vamos ver até onde é capaz de chegar esse Espanhol, mas pode ser que a temporada seja muito, mas muito melhor do que o imaginado. E aí, só para fechar, um outro time que está abaixo aí do que a gente esperava é o Atlético, né? Atlético Bilbao, que é um dos grandes, né? Um dos maiores clubes da Espanha, está no meio de tabela ali. E assim, tem os irmãos Williams, que são o principal destaque. O Nico, que teve muita especulação até para o próprio Barcelona, ficou, né? Não está fazendo uma grande temporada. E o irmão dele, o Iñaki, que normalmente, assim, o Iñaki Williams, ele é o cara que ele não aparecia bem, mas contra Real Madrid e Barcelona, ele sempre jogava muita bola, né? E essa temporada ele tem só um gol. Então, assim, é realmente um ano que está abaixo aí do nível desse jogador, mas acho que vai brigar, viu? É um clube muito estruturado, só permite jogadores bascos, né? Tem ainda essa particularidade aí.